Todo país, toda entidade deve saber que precisa estar preparado para enfrentar sanções dos Estados Unidos. E ninguém está acima disso. Vamos responsabilizar todos, e isso é uma asfixia econômica desse regime. Asfixia econômica. Então, segundo Scott Bessent, vamos tentar matar o Irã por meios médicos, ou melhor, econômicos. E hoje temos de volta conosco Jim Jatras, para tentar nos ajudar a entender, sabe, o que diabos está acontecendo com isso, e se há alguma chance disso funcionar. Então, Jim, antes de mais nada, bem-vindo de volta ao programa. Mas deixa eu te perguntar, essa asfixia econômica, como ele colocou, e ele especificou que todo mundo está envolvido nisso, China, Rússia, outras pessoas na região, nossos aliados, todo mundo, parece que estamos simplesmente atacando o mundo com um taco de beisebol. Como você vê isso? Não, acho que essa é uma boa maneira de colocar. Quero dizer, houve duas frases que ele usou ontem que simplesmente me deixaram pasmo. Uma foi quando o repórter perguntou: sabe, se isso é o dia D, por que estamos dando um aviso? Por que não simplesmente fazer isso? E ele responde: bem, não queremos derrubar o sistema econômico mundial, sabe, de imediato. Quero dizer, ele praticamente admite que se levar isso adiante, esse seria o resultado. Ele derrubaria o sistema econômico mundial. Isso significa que ele está apenas blefando e fazendo ameaças? Ou será que isso significa que ele realmente pretende levar adiante algo que já disse que vai ter efeitos devastadores sobre a economia mundial? E eles também disseram que se os países não atenderem às nossas exigências, eles na prática serão expulsos do sistema do dólar na economia mundial. Quer dizer, porque ele não coloca logo uma placa enorme dizendo, certo, saiam do sistema liderado pelos Estados Unidos e vão se juntar aos BRICS. Quer dizer, é quase bizarro o quanto isso é contraproducente para aquilo que aparentemente deveria ser o trabalho dele: salvar o que resta do sistema global dominado pelo dólar americano. Sim, e tudo isso é simplesmente bizarro para mim. Eles chamam isso de Operação Pária Épico. Mas fica a pergunta, será que estamos nos tornando os párias? Mas vamos dar uma olhada em quão eficaz isso pode ser. Deixe-me mostrar mais um trecho da declaração de Scott Bessent aqui, e vamos ver o que exatamente estamos tentando alcançar. Nosso objetivo é cortar toda fonte de sustentação econômica que mantém esse regime tirânico, até que Teherã fique isolada. O Irã agora enfrenta uma escolha muito clara, com apenas dois caminhos à sua frente: isolamento global completo e uma economia de subsistência, ou um caminho de volta à normalidade, com a oportunidade de se reintegrar à economia global. Hoje, estamos lançando a Operação Pária Econômico para eliminar todas as outras opções disponíveis ao regime iraniano. E sabe, vamos olhar o que isso se quer. Qual é o objetivo aqui? Onde querem chegar com isso? Eu não sei nem o que isso significa. Entrar para a nação global, ou para o sistema econômico global, seja lá o que for. Entrar para a comunidade das nações, como costumávamos chamar, e assim por diante. Mas, Jim, aqui está o problema. Nós tínhamos um acordo com o Irã em 2018. Tínhamos o acordo na mesa em 26 de fevereiro, 2 dias antes de a guerra começar. Tínhamos um acordo assinado, no qual o próprio presidente Trump colocou sua assinatura em 17 de junho. Quero dizer, que acordo estamos procurando? Sabe, eu sou um grande admirador da flexibilidade e da riqueza da língua inglesa. E temos uma palavra maravilhosa em inglês: mentir. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava mentindo. A ideia é que vamos dizer ao Irã: se eles apenas cumprirem nossas exigências, vamos deixá-los voltar à economia mundial. Sabe, como somos magnânimos. E aí eles terão um país rico e próspero. Todos vamos nos dar bem, dar as mãos e cantar Kumbaya. Quero dizer, vamos lá, quão estúpidos que eles estão?
Quero dizer, deixamos isso muito, muito claro. Como você disse, rompemos todos os acordos que tínhamos com eles. Nosso objetivo é destruí-los, seja para promover uma mudança de regime, seja para desmembrar o Irã como Estado, como desmembramos a Líbia e a Síria. Então, sabe, não acho que alguém no Irã vá acreditar nisso. Também não acho que alguém na economia mundial mais ampla vá acreditar nisso. Então, essa foi uma alternativa que ele apresentou. A outra alternativa é destruir o país como economia e transformá-lo em um estado primitivo de subsistência. Imagino que tentariam esvaziar a economia deles e prepará-los para uma mudança de regime. Como a Síria foi preparada para uma mudança de regime depois de anos e anos de sanções. A questão é a seguinte, Danny. Quer dizer, tudo bem, por que agora? Lembra, quantas vezes, desde as primeiras horas da operação militar, no fim de fevereiro, o presidente Trump declarou que os iranianos já tinham sido derrotados? Estamos ouvindo repetidamente, sem parar, o quanto eles estão derrotados. Então, por que agora estamos recuando para dizer, bem, pensando melhor, vamos só pressioná-los com sanções? Algo que fazemos há décadas, mas que vamos apertar um pouco mais. E isso é que realmente vai fazê-los ceder. E até pessoas que apoiam essa política admitem que se isso for funcionar, vai levar muito tempo. E sabe, eu acho que pelo que eu vi, se não me engano, até o prazo do período de carência foi estabelecido em 100 dias antes que muita coisa disso entre em vigor. Então, alguns dos nossos aliados, especialmente na Ásia, podem fazer isso. E eu penso, certo, primeiro, 100 dias nos levam para depois das eleições de meio de mandato. Isso é algo a se considerar. Mas quero dizer, mais 100 dias com o Estreito de Hormuz fechado? Isso é algo que podemos nos dar ao luxo de bancar? Não. Você soube? O estreito está aberto. Quer dizer, os navios estão passando por ali como se saíssem de uma fábrica de salsichas. O estreito está completamente aberto. Aliás, agora é território americano, você sabia? Foi isso que o presidente Trump declarou. Eles estão dizendo que o estreito está aberto. Mas como você sabe, todo mundo que usa esses sites de rastreamento está dizendo não. Se você contar o tráfego que realmente está passando, não é isso que está acontecendo. Agora, é possível que esteja saindo mais do que o software desses sites de rastreamento está indicando. Que sabe, eles estejam desligando os transponders e passando sorrateiramente pelo canal de Oman sob proteção americana, e que, na verdade, tudo esteja às mil maravilhas e a economia mundial vá se recuperar com força antes da eleição? Eu não acho. Mas essa é a história que eles estão contando. Bem, na verdade, vamos dar uma olhada em parte disso. Pedi ao Gemini para fazer uma pequena pesquisa e reunir essas informações. E isso é segundo a Kepler, a UKMTO, a Windward e alguns outros rastreadores marítimos, pessoas muito atentas e experientes em rastrear essas coisas, com o transponder AES ligado ou não. Eles têm acesso a dados de satélite e assim por diante. Segundo essas fontes, nas últimas 48 horas, 21 embarcações no total transitaram pelo Estreito de Hormuz. 17 a 21 entrando, principalmente vazias, e de 0 a 2 trânsitos comerciais saindo. Isso significa que é só isso que está saindo. Alguns trânsitos, no máximo 2. E aí, quando você olha para isso, o volume estimado foi de cerca de 4 milhões de barris por dia. Esse é o total, não os 8 a 9 milhões que estavam sendo alegados por Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, alguns dias atrás. E claro, isso mostra que houve uma queda de 70%, mesmo no limite superior em relação ao que era antes. Depois, olhando um pouco mais abaixo, para onde eles estão saindo. Pelo corredor sul, o de Oman, é por onde 80% vinha saindo, e só 20% pelo corredor do Irã aqui. Mas, na verdade, não faz tanta diferença por onde está saindo. O fato é que não está saindo muita coisa. E uma boa parte da razão é que as empresas de transporte marítimo não estão dispostas a arriscar seus navios por causa da questão do seguro. Elas não têm confiança de que conseguem tirá-los de lá sem que sejam atacados. Quero dizer,
Parece que a própria ameaça de ataque por alguns barcos da Guarda Revolucionária Islâmica está surtindo tanto efeito quanto aquilo que estamos alegando. É, exatamente. E é aí que aquela boa e velha palavra inglesa, mentira, também se aplica ao que Pete Hegseth disse, que os iranianos não têm mais capacidade de fechar o estreito. De novo, como você destacou, eles não precisam impedir a passagem de cada navio que sai de lá. Só precisam conseguir atacar navios suficientes para tornar impossível que as seguradoras cubram esses navios. E isso vai dissuadir os demais de sair. Pode haver alguns que consigam passar despercebidos ou que estejam dispostos a correr esse risco. Mas sabe, lembre-se, como Larry Johnson e outras pessoas apontaram, mesmo que o estreito fosse totalmente reaberto agora, levaria semanas ou talvez meses para revertermos o déficit que se acumulou nesse período. Isso por causa de todos os navios que partiram antes do início da guerra, já tinham descarregado suas cargas, que já tinham sido refinadas, chegado ao mercado e assim por diante. E depois houve semanas em que nada estava sendo entregue. Vai levar semanas para que muitas dessas cargas, mesmo que o estreito fosse totalmente reaberto, conseguissem finalmente chegar aos seus destinos. Isso não vai fazer uma diferença significativa diante do que tenho certeza está muito presente na cabeça das pessoas na Casa Branca. Tic-tac, tic-tac. Novembro está chegando. Sim, e há muitos movimentos de bastidores acontecendo ali. Vamos olhar o outro lado disso. Então, é isso que os Estados Unidos estão dizendo. E vamos falar sobre algumas das ramificações disso para alguns dos nossos aliados. O quê? Desculpe, achei que tinha perdido você por um segundo. Pode continuar. Desculpe, nossa. Espero que isso não tenha acontecido. Desculpe por isso. Vamos olhar o outro lado disso. Falamos sobre o que os Estados Unidos vão fazer com tudo isso, e daqui a pouco vamos ver como isso pode afetar nossos adversários, aliados e outras pessoas com a imposição dessas sanções econômicas. Mas vamos ver o que o lado iraniano está dizendo. Este é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Baghai, dizendo: olhem, há uma consequência nisso se vocês impuserem isso. Qualquer cumplicidade com os Estados Unidos na realização de suas ações agressivas contra o Irã certamente terá consequências. Mesmo agora, o bloqueio naval ao Irã equivale a um ato de agressão. Qualquer escalada dessa situação, sem dúvida, trará consequências próprias. Então, quer dizer, ele está dizendo que isso é um ato de guerra. E é, categoricamente, um ato de guerra. O bloqueio em si já era. Mas agora você está acrescentando uma guerra econômica a isso, para tentar obrigar o cumprimento, algo que você não vai conseguir. Mas o lado iraniano está dizendo o seguinte: se Scott Bessent está falando com todos os outros e dizendo que haverá consequências se vocês não fizerem o que mandamos em relação a essas sanções, o lado iraniano também está dizendo, especialmente aos Estados Árabes do Golfo, que eu acho que são os principais destinatários dessa mensagem, que haverá consequências se eles de fato a implementarem. Então, o que é isso? Fale um pouco sobre essas pressões duplas sobre os países árabes do Golfo. Bem, se estamos falando das coisas que o secretário Bessent está ameaçando, sabe, eu não sei. Talvez você saiba a resposta. Eu não sei quanto comércio os estados do Golfo ainda mantêm com o Irã. Quer dizer, eles ainda têm laços bancários? Não acho que ainda tenham ligações aéreas com o Irã. Quer dizer, é desse tipo de coisa que ele estava falando. Tentar acabar com qualquer tipo de relação comercial, financeira ou empresarial com o Irã, por parte de países do mundo inteiro. Sabe, eu não sei se um país, digamos, possivelmente a China, a Índia ou algum outro lugar, decidir parar transações bancárias com o Irã ou suspender voos para o Irã, se isso realmente constituiria um ato de guerra. Então acho que depende muito do que exatamente ele está dizendo que outros países teriam de cumprir, porque é uma gama muito ampla do que Bessent estava falando sobre o que vamos impor.
Sim. E uma das coisas de que ele falou foram as fronteiras terrestres. Então, com o Paquistão, o Afeganistão, o Turcomenistão, o Azerbaijão, a Turquia e assim por diante. Obviamente, o Iraque também. Fica a dúvida se ele estava falando desses países, porque Bessem também mencionou que eles querem cortar tudo, querem selar o país completamente, de forma hermética. Não acho que isso vá funcionar. Quer dizer, há algumas semanas, vimos que o Paquistão, a Arábia Saudita e a Turquia lançaram esse acordo de Meca, que algumas pessoas tentavam dizer que era direcionado contra o Irã. Mas recentemente, pelo que me lembro, eles convidaram o Irã e o Egito para aderirem a esse acordo. Então não acho que isso realmente indique que esses países estejam dispostos a interromper esse tipo de comércio com o Irã. Na verdade, tenho certeza de que eles estão se beneficiando bastante desses laços, porque o Irã obviamente está numa situação econômica difícil. E tenho certeza de que os turcos, os paquistaneses, os afegãos e outros que cooperam com o Irã em rotas terrestres estão lucrando bastante com essas rotas. E sabe, fale um pouco sobre a dificuldade de fazer cumprir isso. Vamos voltar a este mapa por um instante. Digamos que todos esses países ao redor, todos os países por terra, quisessem se unir a Scott Bessent, porque ele tinha prometido todo tipo de porrete e taco de beisebol para usar contra eles se fizessem qualquer tipo de comércio. E eles disseram, tá bom, tudo bem, vamos simplesmente cortar tudo. Eles conseguem? Porque eu estive pessoalmente destacado na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão durante minha última missão de combate, em 2011. E posso dizer que quando tínhamos 140 mil tropas americanas e da OTAN em solo afegão, muitas delas estavam naquela fronteira, porque havia muito trânsito transfronteiriço de tropas. Os insurgentes do Talibã iam e voltavam do Paquistão, e isso era algo muito importante para nós. Não conseguíamos impedir. Não conseguíamos impedir as pessoas. Não conseguíamos impedir a logística, as coisas que eles recebiam para fabricar todas aquelas bombas à beira da estrada e tudo mais. Nunca conseguimos fazer isso. E aquela era uma fronteira relativamente curta. Estamos falando de 5.800 quilômetros de fronteira terrestre para esse país enorme que é o Irã. É possível que nós, ou mesmo todos esses países, se estiverem trabalhando junto conosco, realmente consigamos matar o Irã de fome. Acho que você acabou de responder a sua própria pergunta. Mesmo que os caras em Bagdá, Cabul ou Islamabad quisessem interromper esse fluxo, eles realmente são capazes de fazer isso? Eu não acho que sejam. Isso significa que vamos voltar e sancionar esses países por não conseguirem fazer algo que eles são incapazes de fazer? De novo, considerando a forma como se pensa em Washington hoje em dia, não posso descartar essa possibilidade. Mas não consigo imaginar que isso não seria totalmente contraproducente. Porque, de novo, tudo que você realmente vai conseguir é afastar ainda mais esses países do que deveria ser um sistema internacional administrado pelos Estados Unidos. Bem, você mencionou há pouco. Vamos ver o que podemos fazer se não houver cumprimento. E você citou algo que o secretário Hegseth disse agora há pouco. Temos alguns trechos dele porque são muito relevantes para esta conversa. Primeiro, aqui está Hegseth falando sobre como sabe. Eles não conseguem aguentar isso de qualquer forma. Com certeza vão entrar em colapso. Fúria econômica e toda a pressão que ele pode exercer. E sabemos que o Irã suget portátil. En alter herms yer economias está em uma espiral. Eles também sabem que controlamos o Estreito de Hormuz, que nosso bloqueio é impenetrável e que no fim das contas o petróleo está passando. E vocês viram alguns dos números. O Irã não consegue fazer nada passar por lá. Nós conseguimos. A economia mundial percebe isso. Então eles apostaram alto em controlar aquilo e não conseguem. Por causa dos golpes devastadores que nossas forças armadas deram na marinha deles e na capacidade que tinham de detectar e enxergar
além dos radares e mísseis. Eles ainda têm algumas capacidades, mas não chega nem perto do que tinham antes. E assim podemos proteger os navios que passam pelos estreitos, permitindo que o petróleo flua. Mais pressão econômica só garante que o Irã realmente tenha a única escolha que lhe resta: sentar à mesa e, de fato, falar sobre seu programa nuclear. Então, a única escolha que eles têm é sentar à mesa e falar sobre o programa nuclear. Eles sempre estiveram dispostos a falar sobre o programa nuclear, inclusive este ano, o que eu não achava que fariam. Não sei por que fizeram isso em fevereiro, antes de esta guerra começar. E eles até disseram durante esse período, durante as negociações, durante a assinatura do memorando de entendimento, que voltaram a colocar isso na mesa. Então eu preciso perguntar de novo, Jim, por quê? Qual é, eu quero dizer, qual é de verdade, o objetivo real aqui? Porque não acho que ninguém na Casa Branca realmente acredite que isso vai funcionar, que o Irã vai se submeter ou coisa parecida. E se esse for o caso, para onde estamos indo? Sabe, eu sempre acho que você precisa nos dar aquele alerta que dá antes do General Keeney, quando o Sr. Hegseth... Desculpe por isso. Esse sistema está flutuando. Quero dizer, isso está tão distante da realidade, e ele tem que saber que está distante da realidade. Você realmente se pergunta, tá, quem ele acha que está enganando e com que objetivo? Quero dizer de novo, isso é só uma tentativa de empurrar o problema com a barriga e fingir que está tudo bem até chegarmos a novembro? Sabe, na esperança de que as cavernas de sal e a reserva estratégica de petróleo não desmoronem antes disso? Quero dizer, isso é só um exercício de pseudo-realidade. Eles simplesmente dizem coisas que sabem que não são verdade, esperando que as pessoas acreditem nelas. E esperando que o pessoal com mais de 50 anos, os maricas do Trump, que assistem ao Trump, a Fox News, a Trump News, como poderíamos muito bem chamá-la, acredite nisso. E de alguma forma, isso vai manter a fachada de que estamos vencendo. Senhor Presidente, por favor, pare de vencer tanto. Nós não aguentamos mais. Assim eles conseguem manter isso até novembro. Sinceramente, não consigo pensar em nenhuma outra explicação, a não ser que talvez o outro lado esteja preparando alguma outra ação na frente militar. E isso possivelmente seja uma cobertura para isso. Embora isso provavelmente fosse ainda mais desastroso do que o que estão fazendo agora. Mas, quando apresentam algo tão distante da realidade, você precisa encontrar explicações alternativas. E é isso que eu ainda estou tentando descobrir. E para validar um pouco o que você acabou de sugerir, Gary, vamos sair um pouco da ordem aqui. Deixe-me mostrar o que o secretário Hegseth também disse, nessa mesma entrevista, sobre a possibilidade de novos ataques. Se precisarmos usar ataques cinéticos, vamos usá-los. Se o Irã for tolo bastante para ir longe demais ou mexer com os militares americanos, faremos o que for necessário. Mas sabemos que a pressão econômica é o que mais os prejudica neste momento. De forma alguma estamos descartando o uso de ataques cinéticos em qualquer lugar no Estreito de Hormuz ou nos arredores do Irã. E foi isso que ele disse ontem. Aí, hoje de manhã, às 7 horas, o presidente Trump publicou o seguinte. Ele disse: a fracassada República Islâmica do Irã não está pagando grandes parcelas dos militares e, ao mesmo tempo, está matando manifestantes, mesmo quando eles não estão protestando, em níveis nunca vistos antes. É uma crise humanitária de proporções épicas e precisa ser interrompida agora, diz ele. Ele não explicou mais como pretende que isso seja interrompido, nem do que exatamente está falando, sobre matar manifestantes, sabe, em níveis nunca vistos antes. É possível que estejamos pensando em voltar e fazer isso de novo? E eu digo que, quer dizer, diante do que acabou de ser dito, a resposta parece ser sim. Mas, Jim, nós sabemos que, há umas 3 semanas, Trump supostamente estava pronto, num fim de semana,
para lançar o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial. Mas foi dissuadido porque os especialistas em inteligência e militares do seu gabinete disseram a ele: isso seria catastrófico para os nossos interesses. Não funcionaria. Teria um efeito terrível contra nós. Eles atingiriam nossos aliados na região do Golfo. Os próprios aliados pediram a Trump que não fizesse isso. Aparentemente, foi por isso que ele tomou essa decisão. Nada disso mudou. E se voltarmos agora e fizermos algo cinético, o resultado ainda será o mesmo. Uma catástrofe. Que porra é essa? Por que ele esqueceu? Obrigado. Obrigado pela sua atenção a essa questão. Quero dizer, isso também deveria estar lá, mas ele não colocou isso lá. Sim, você tem toda a razão quanto a isso. Dito isso, acho que todos nós nos acostumamos com a ideia de que ainda controlamos a escalada militar. Nós os atacamos, eles revidam. Talvez em vez de uma retaliação de 100%, seja uma retaliação de 150%, e nós os atacamos de novo. Eles revidam, e então decidimos dar uma pausa. E aí eles também decidem recuar e dar uma pausa. Mas eles não estão necessariamente presos a isso. Acho que eles percebem que tem vantagem quando se trata de ataques de retaliação. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se os iranianos decidissem tomar a iniciativa e atacar algum alvo em algum lugar. Lembrem-se, quando atualizaram ou ampliaram suas exigências no memorando de entendimento, eles mencionaram especificamente ações israelenses no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia e assim por diante. E considerando que essas hostilidades essencialmente ainda continuam, eles têm todo o pretexto de que precisam, caso decidam atacar em algum lugar. Não apenas um de nossos aliados do Golfo, ou a Jordânia, mas também atacar os israelenses. Então eles muito bem podem tomar a iniciativa nesse sentido, porque como você apontou, isso não vai nos levar a nenhum lugar bom. Quero dizer, o que vamos fazer se eles decidirem tomar a iniciativa, e então tivermos que responder com ataques? E onde isso deixa todos aqueles estados do Golfo? Numa posição muito difícil. Então acho que eles estão em posição de responder de forma assimétrica ao fato de voltarmos a apostar na pressão econômica. E aliás, se ele está certo, e essa era a coisa mais devastadora que poderíamos fazer, por que não fizemos isso logo de início, em fevereiro, em vez de lançar um ataque militar contra eles? Quero dizer, como venho dizendo, eles estão sob sanções há anos. Poderiam ter aumentado desde o começo as sanções infernais, se quisessem. Toda essa coisa épica, seja lá o que for, e nem se dar ao trabalho de fazer ataques militares. Agora, depois que isso falhou, bem, essa é realmente a coisa mais devastadora que podemos fazer contra eles. É mesmo? Então por que não fizeram isso logo de início? E veja, quero dizer, isso é meio que uma má reprise de um velho tema que já vimos na guerra entre Rússia e Ucrânia. E quantas vezes, especialmente a União Europeia, disse não, este pacote, este é o que vai colocar a Rússia de joelhos. Agora, acho que já são 21 pacotes até agora. Toda vez que adotavam um, havia alguma novidade que tinham descoberto e que supostamente ia funcionar, mas nada funcionou. A economia russa está enfraquecida, mas ainda está crescendo. Na verdade, está crescendo mais ou menos no mesmo ritmo que toda a Europa Ocidental, quando se olha para ela como um todo. E algumas dessas sanções estão provocando efeitos de retorno aqui. A situação de que estamos falando agora pode ter um efeito de retorno negativo ainda maior, porque vai manter esses bloqueios. Então, mais uma vez, Jim, eu odeio parecer um disco riscado, mas tente dar o melhor palpite possível sobre o que o governo realmente quer alcançar com tudo isso. Sabe, a melhor coisa em que consigo pensar é algo parecido com o que vemos na guerra da Ucrânia. Na realidade, você não consegue vencer de fato. Você pode, de certa forma, criar a fachada de que está vencendo politicamente. Você ataca algo que tem valor visual e diz, olhem, vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo. E de algum modo, se você conseguir convencer pessoas suficientes, por tempo suficiente, de que está vencendo, isso serve ao seu objetivo político,
Mesmo que Tanarj, você esteja ao time. É o que que consigo pensar agora. Quero dizer, isso, de novo, acho que eles estão de olho no calendário mais do que em qualquer outra coisa. Trump percebe que se perder a Câmara dos Representantes, vai sofrer um impeachment. E se perder também o Senado, sim, acho que há uma chance de ele ser removido do cargo. Acho que eles estão focados nisso como um laser. E todo o resto é lançar cortina de fumaça no ar, lançar mentiras no ar e torcer para que as pessoas acreditem, para que de algum jeito a gente consiga passar por esse gelo fino e chegar além da primeira semana de novembro. É a única coisa que consigo imaginar. Bem, acho que eles também estão seguindo um caminho ruim nisso. Novembro não é a única coisa no calendário. No mês que vem, há uma visita planejada entre Xi Jinping e Donald Trump. Então isso também vai ter algum impacto nisso, como Bessent foi perguntado ontem na coletiva de imprensa dele. Sabe, isso inclui a China? Vocês vão sancionar bancos chineses? E tudo o que ele respondeu foi, escutem, isso vai se aplicar a todos. Ninguém está isento. Vai se aplicar de forma geral, dando a entender que sim, vai. Bem, depois que essas declarações foram feitas, Mike Pompeo foi perguntado na Fox News, e o fator China? Também achei importante que ele apresentasse o argumento moral para explicar por que os Estados Unidos estão se envolvendo nisso. Do dia D até a vitória, levou bastante tempo. Não aconteceu de uma hora para outra. Então vamos ter que ter paciência. À medida que impõem essas sanções, depois dos prazos de carência que vão dar para que as pessoas possam fazer as transições, ainda vai levar tempo até que eles sintam a pressão. Ele mencionou tanto a aviação quanto a energia. A indústria da aviação fornece muito dinheiro para a Guarda Revolucionária Iraniana e para as pessoas ligadas a ela. Se todo o tráfego aéreo de entrada e saída do Irã for interrompido, isso será um passo significativo. Alguns repórteres fizeram perguntas sobre bancos chineses. As sanções secundárias contra bancos chineses sempre foram algo com que tivemos muito cuidado. Para realmente executar um verdadeiro dia D, será preciso impor sanções secundárias contra bancos chineses. Tá, quer dizer, ele faz parecer tão simples. Eles vão ter que fazer isso. E pronto. Nós temos influência suficiente, especialmente agora, entrando nessas conversas com Xi Jinping, quando queremos que eles nos concedam algo na questão das sanções. Desculpe, não das sanções, das tarifas e na frente econômica. Esse é um bom momento para tentar sancionar os bancos chineses e iranianos. Mais uma vez, você faz a pergunta e acho que acabou de respondê-la. A resposta é, obviamente, não. Quero dizer, veja, quantas vezes Trump já comprou uma briga financeira, econômica ou tarifária com os chineses nesse segundo mandato? E todas as vezes tivemos que hastear a bandeira branca. Quero dizer, você realmente quer entrar numa guerra econômica com a maior economia do mundo? Digo, mais uma vez, para os nossos propósitos. E veja, há quem diga que Trump está mesmo jogando xadrez em 8 dimensões. O objetivo dele, na verdade, é desmontar a estrutura da economia baseada no dólar, porque de algum modo isso teria a ver com um stablecoin ou algo assim, e com algum tipo de medida mirabolante que realmente vai, sabe, tirar a economia da situação difícil em que ela está. Eu não acho que seja esse o caso. Acho que o que ele está fazendo é, sem querer, provocar o colapso da economia global e do sistema financeiro global baseado no dólar americano. Se ele quiser acelerar isso, claro, vá em frente. Compre uma guerra financeira com a China, tente sancionar os bancos deles. Quero dizer, ao mesmo tempo, ele fala, nós queremos continuar ampliando nossas forças armadas. 1,5 trilhão de dólares. De onde vamos tirar as terras raras para fabricar todas essas armas cuja produção supostamente vamos aumentar? Acho que, mais uma vez, para citar o presidente Trump, ele tem todas as cartas. Mas esse ele não é Trump. Esse ele é Xi.
Bem, não sei quanto a isso. Você me pegou nessa. Mas tem uma coisa interessante. Então, se essa história de xadrez em 8 dimensões estiver mesmo acontecendo, alguns acham que é por isso que estamos ameaçando impor sanções aos bancos chineses. Para que quando o presidente Trump for lá, ele possa usar essa vantagem para conseguir concessões maiores dos chineses e assim por diante. Mas como diz este especialista chinês da CNBC, que na verdade é de Pequim, talvez seja melhor repensar isso, porque a necessidade e o impacto para a China do seu comércio com o Irã não são tão grandes quanto as da China. A relação entre China e Irã não é nem de longe tão próxima quanto observadores externos imaginam. Desde 2018, o governo chinês praticamente interrompeu os investimentos estatais em infraestrutura no Irã. E ao longo dos anos, a importância estratégica do Irã para a China também diminuiu. Portanto, não acredito que ela seja importante o bastante para que a China realmente faça concessões aos Estados Unidos nas próximas negociações comerciais. Então, se essa é a sua esperança, aparentemente não é isso que vai acontecer. Há uma questão separada em relação ao petróleo, do qual eles recebem, ou recebiam, pelo menos, uma quantidade considerável do Irã. Mas eles têm reservas estratégicas de petróleo suficientes para durar provavelmente 1 ano ou mais antes que essa situação seja desfeita, antes de precisarem voltar a recorrer a essas reservas, se necessário. Então, onde isso nos deixa? Se achamos que vamos conseguir concessões da China, o que você espera que aconteça quando chegarmos a esse ponto? Eu não acho nada. Quero dizer, os comentários dela podem ser interpretados de algumas maneiras diferentes. Basicamente, ela começou dizendo que a relação com o Irã não é tão importante para a China quanto as pessoas pensam. E, portanto, não é importante o bastante para que a China ceda às exigências americanas. Suponho que também dê para interpretar pelo outro lado. Bem, o Irã não é tão importante assim para a China agora. Claro, por que não sacrificar essa relação se isso melhorar ou preservar a relação deles com os Estados Unidos? Mas eu não acho que esse seja o caminho que eles vão seguir, mesmo que isso não seja particularmente importante para os chineses, do ponto de vista financeiro ou econômico. E eu acho que, como você apontou, em relação ao fornecimento de energia, isso pode não ser crítico para os chineses, mas ainda é bastante significativo. Não acho que eles vão se submeter. E acho que mesmo que fizesse sentido em dólares e centavos ou em renminbi centavos, ou seja, lá qual for a subdivisão do yuan, não acho que os chineses se submeteriam pela simples questão da soberania e pelo fato de que eles não vão aceitar ser pressionados por pessoas em Washington quando estão numa posição mais forte do que a nossa. Acho que, mesmo em relação ao Irã, e eu discordo um pouco do que ela disse sobre o quanto o Irã é importante para os chineses. Acho que os chineses entendem que diante da nossa guerra contra a Rússia e a Ucrânia, diante da nossa guerra contra o Irã, eles sabem que são os próximos da lista a serem derrubados. Quer dizer, há pessoas como Elbridge Colby e outras desse tipo que deixaram muito claro que o inimigo final que queremos derrubar é a China. E acho que os chineses são inteligentes o bastante para saber que mesmo que o Irã não seja tão importante para eles, não podem se dar ao luxo de deixar o Irã perder. Não podem deixar o Irã seguir o caminho da Líbia e da Síria. Então acho que eles farão o que for preciso para preservar essa relação e dizer ao presidente Trump: quer nos enfrentar? A escolha é sua, mas você vai se arrepender se fizer isso. Sim, eu simplesmente não consigo imaginar a China cedendo aos Estados Unidos, em nenhuma circunstância. Como você apontou, desde que Trump assumiu esse segundo mandato, eles não cederam até agora. Não sei por que esperam que comecem a ceder agora. Vamos analisar algumas outras atividades diplomáticas acontecendo na região em torno disso, porque esse não é o único jogo em andamento.
O Paquistão, na verdade, está tentando se envolver em mais diplomacia agora. Isso foi noticiado hoje pela Al Arabiya. Eles dizem que a oferta dos Estados Unidos, transmitida ao Irã pelo chefe do exército do Paquistão, propõe suspender o bloqueio e as sanções em troca da abertura do Estreito de Hormuz e da interrupção dos ataques por grupos aliados do Irã. E mais abaixo você vê também que Munir, o representante paquistanês, pediu ao Irã que voltasse a cumprir o memorando de entendimento assinado pelos Estados Unidos. Agora, a primeira parte eu entendi. Aparentemente, ele está transmitindo ao Irã o que os Estados Unidos querem obter com isso, que é abrir o Estreito de Hormuz. Certamente. Essa é a única coisa que faz sentido o governo querer, especialmente com a aproximação de novembro. Mas aí no último ponto, o Munir realmente dizer, sim, olha, só estamos pedindo que o Irã volte ao memorando de entendimento. O Irã nunca saiu do memorando de entendimento. Nós é que não o cumprimos. A única coisa que cumprimos foi que logo de cara suspendemos as sanções energéticas por uns 10 dias antes de impô-las novamente. Não fizemos nenhuma das outras coisas. Então, nas últimas semanas, o Irã vem dizendo, vamos voltar ao memorando de entendimento. E se vocês fizerem todas essas coisas, todas elas já estavam no memorando, então vamos suspender o bloqueio e assim por diante. O que você acha dessa iniciativa diplomática? Bem, acho que as pessoas em Islamabad deveriam ligar para Pete Hegseth. Quer dizer, ele vai dizer a elas, do que vocês estão falando? O estreito já está aberto, sem problema, problema resolvido. Então, o que exatamente os paquistaneses estão dizendo aqui? Eles estão tentando abrir um estreito que já está completamente aberto. Não faz o menor sentido. Você tem razão sobre o memorando de entendimento. Os iranianos... Algumas pessoas noticiaram que os iranianos tinham aumentado suas exigências no memorando. Não aumentaram. Mas diante da evidente má-fé vinda de Washington, eles deixaram claro, tudo bem, chega. Vocês fazem isso, nós fazemos aquilo. Vocês fazem isso, nós fazemos aquilo. Queremos que vocês cumpram primeiro. Queremos todas as reparações, os 300 bilhões de dólares, ou seja, lá quanto for. Queremos nossos ativos congelados de volta. Queremos que todas as suas obrigações sejam cumpridas primeiro, e então nós cumpriremos as nossas. E acho que eles entendem isso. Eu sei que as pessoas estão chocadas, mas a palavra dos Estados Unidos, seja em um memorando de entendimento, em um tratado ou em qualquer outro acordo, não vale nada. E como americano, é vergonhoso termos de admitir isso, mas é esse o caso. Foi a isso que essas pessoas nos levaram. Então sim, veja, os paquistaneses, eu entendo que eles estão numa posição difícil. Estão se contorcendo, tentando encontrar alguma forma de juntar Humpty Dumpty de novo. Não há como isso acontecer. Simplesmente não há base para avançar com o memorando de entendimento ou qualquer outro acordo entre Teherã e Washington. Agora, sobre outras atividades diplomáticas em curso por lá, uma fonte que tem alguma ligação com o pensamento de Teherã sobre esse assunto me disse que eles estão trabalhando muito nos bastidores para aprofundar aquela divisão que aparentemente surgiu várias semanas atrás. Foi quando Kuwait, Arábia Saudita e Catar fizeram forte pressão para que Trump não retomasse as operações ofensivas, por causa da ameaça de retaliação iraniana, que devastaria suas capacidades por anos no futuro. Ao mesmo tempo, o lado iraniano vem dizendo, escutem, nossos vizinhos árabes, não queremos entrar em guerra com vocês. Nunca quisemos. Antes de esta guerra ser iniciada contra nós, vocês foram usados como cúmplices. E desde que isso acabe, se vocês pararem com isso e tivermos uma situação regional sem os americanos, então ninguém será atacado e tudo poderá voltar a uma forma de vida decente. Vemos isso especialmente no Iraque, que assumiu uma dimensão adicional. Há uma motivação pública aqui, quando o general iraniano Rezaei diz que os Estados Unidos não terão lugar no futuro da região. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, em uma reunião com o presidente do Conselho Judicial Supremo do Iraque, disse que o Irã deseja um Iraque independente e forte.
Então, é irônico que eles antes fossem contra um ao outro, e nós facilitamos essa guerra de 8 anos. Agora, por causa da nossa guerra no Iraque, em 2003, e desta situação aqui, parecemos estar aproximando-os novamente. Jim, há espaço para que esse tipo de abertura do Irã encontre ressonância nos países árabes do Golfo? Sim, acho que há. Acho que o Iraque está numa categoria um pouco diferente, porque, como você apontou, depois que derrubamos Saddam Hussein, que era um regime secularista, nacionalista, baatista, liderado por sunitas, e fortalecemos a maioria xiita no Iraque, basicamente transformamos o Iraque de inimigo do Irã em um país que tinha todos os motivos para ser amigável com o Irã. Eles obviamente estavam em posição de agir muito rapidamente nessa direção, por causa da presença das forças americanas lá. E ainda hoje, sofrem muita pressão dos Estados Unidos, o que limita suas decisões soberanas quando se trata de sua política regional. Mas, ainda assim, há todos os motivos para que o Iraque seja um parceiro próximo do Irã. Os estados do Golfo e a Arábia Saudita estão numa posição um pouco diferente. Mas, de novo, acho que temos de fazer a pergunta: qual é o futuro desses estados quando os Estados Unidos saírem da região? Acho que todos esses estados têm de sentir a mão fria do destino, agarrando-os por trás, porque eles não são países reais em nenhum sentido significativo. Quer dizer, até a Arábia Saudita. Este é o terceiro estado saudita que existiu na história. Não é necessariamente algo que vai durar para sempre. Esses outros estados do Golfo são apenas empresas familiares com bandeiras. Não são países reais. São países de desenho animado. Quando o apoio dos Estados Unidos sair da região, qual será exatamente o futuro deles? Eles terão de se acomodar ao Irã como a potência regional dominante. Seja lá o que os substitua no futuro, talvez consigam manter a fachada da atual estrutura estatal. Ou talvez, com o tempo, isso desmorone. Mas o Irã será a principal potência naquela região. E os iranianos são inteligentes o bastante para saber que aquelas pessoas do outro lado do Golfo, sim, vão estar lá para sempre. Temos de conviver com eles de alguma forma. Como isso vai ser no futuro, eu não sei. Então acho que eles estão jogando no longo prazo. E como em tudo mais, nós estamos jogando no curto prazo. E acho que provavelmente uma forma melhor de dizer isso é que não sabemos qual jogo estamos jogando. Nos últimos minutos que temos aqui, quero mudar para outro assunto, porque isso continua acontecendo em segundo plano, quase como se não bastasse. Yulia Mendel, que foi secretária de imprensa de Zelensky nos primeiros anos de seu mandato como presidente, publicou isto hoje. Ela diz: a mídia ocidental nos disse que precisávamos pressionar Putin com mais força. Tarastep Taraim, Numbrebian, e desquets Nediubarki. Esta guerra tirou centenas de milhares de vidas e destruiu milhões de famílias, numa tentativa de sobreviver dentro de uma máquina de moer carne. Putin precisava ser abordado de outras formas, não com força cega. Esse espetáculo interminável de morte jamais deveria ter sido normalizado. Como você vê isso agora? Especialmente com essa reunião de 35º aniversário, esse dia da independência de ontem, em que Zelensky estava de novo bem na sua cara, dizendo: sim, vamos cruz no gol, es porvis tlendues, it's vongtuar portenho. Portes que sectarenho. Onde está o fantasma de Kiev e todo o resto da propaganda que eles vêm divulgando desde o início desta guerra? De novo, eles estão travando uma guerra virtual. Estão travando uma guerra de relações públicas, enquanto tentam manter a guerra real em andamento. No campo de batalha, as coisas estão cada vez piores para eles. E acho que no desfecho, muita gente está prevendo que os russos agora estão mudando sua estratégia. De uma estratégia simplesmente de desgaste, que tentaria pressionar o outro lado a aceitar seus termos de junho de 2024, para uma em que eles realmente terão de acabar com o Estado ucraniano e impor um acordo pela força militar.
impose a settlement through military force. We've seen some incremental increase. Vimos algum aumento gradual na pressão que eles estão colocando sobre a Ucrânia. Sabe, fechando o porto de Odessa e os outros portos do Mar Negro, mirando mais infraestrutura. Se isso representa uma mudança qualitativa na estratégia russa ou uma mudança quantitativa, acho que ainda não está muito claro. Mas, a propósito, talvez você tenha visto a notícia de que aparentemente um C-130 americano pousou em Moscou, no aeroporto de Vnukovo. Veio de Tallinn. Algumas pessoas especulam que talvez o diretor da CIA, Ratcliffe, esteja lá. Não sei se há algum outro tipo de iniciativa diplomática sendo articulada por Washington para substituir a situação Kushner-Witkoff. Uma turnê que perdeu toda a credibilidade, até mesmo com os russos, eu acho. Não sei se há algo por trás disso ou não. Mais uma vez, se eu estivesse em Moscou, como em Teherã, contaria meus dedos depois de um aperto de mão, porque não acho que possa realmente haver uma proposta genuína, justa ou séria vinda de Washington, e que Washington de fato sustentaria. Mas vamos ver. Acho que as coisas estão caminhando para algum tipo de resolução nesta guerra. Mas enquanto isso, sim, sabe, a senhora Mandela está certa. Quer dizer, é simplesmente uma morte e destruição horríveis para o que resta da Ucrânia, principalmente pelos enormes números de homens que estão morrendo na linha de frente sem motivo algum. Sim, isso é interessante. Eu não tinha visto isso sobre uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos pousando em Moscou. É um avanço potencial muito interessante. Quero lhe fazer uma pergunta que fiz a alguns dos nossos convidados aqui nos últimos dias. O que você acha do discurso de Andy Burnham quando ele disse: "Preciso dizer algo que não foi dito bastante, e é obrigado à Ucrânia, porque vocês protegeram todos nós. Vocês foram os defensores e nós lhes devemos uma enorme dívida de gratidão. E o OTAN for por causa de vocês." O que você acha disso? Primeiro de tudo, eu estava olhando aquelas imagens e não consegui identificar direito que avião era. Enfim, com a saída de Stammer e Burnham assumindo, algumas pessoas esperavam ingenuamente que talvez houvesse alguma mudança na política britânica. Eu não acho. Acho que é a mesma coisa de sempre. Como sabemos, e algumas pessoas já disseram isso com todas as letras, a OTAN e a União Europeia estão dispostas a lutar até o último ucraniano. E elas falam sério. Enquanto os ucranianos continuarem morrendo, enquanto puderem matar mais alguns russos, elas estão satisfeitas com isso. E isso realmente aumenta a segurança da Europa ou do Reino Unido? Claro que não. Mas esta é uma guerra ideológica. Não tem nada a ver com a segurança desses países. Tem a ver apenas com, sabe, derrotar e destruir a maligna Rússia, como dissemos antes sobre, sabe, qual é o objetivo do Ocidente no Irã. Substituir o regime, colocar um regime fantoche ou desintegrar o Estado, como fizemos com a Síria e a Líbia. Bem, esse tem sido o objetivo do Ocidente há muito tempo. Desintegrar a Rússia, como alguns desses outros países, e explorar seus recursos. Sabe, mudança de regime, tirar o Putin. Embora, francamente, se vocês realmente tirassem o Putin, poderiam acabar encontrando alguém que seria ainda pior. Como quando matamos o antigo Ayatollah e agora o filho dele está lá. E o Roger Kinchek, subleto mais resmai with sofhanmidju poderia ser. Não acho que alguém que substitua Putin, se isso acontecer, e não espero que aconteça tão cedo, seja muito mais difícil de lidar do que ele é. Minha preocupação é, na verdade, o oposto. Que ao jogar esse jogo diplomático com o Ocidente, que não pode levar a nada de bom, ele corre o risco de ser enganado, como já foi tantas vezes no passado. Seja no Acordo de Minsk, em Istambul ou em Anchorage. Não acho que isso possa levar a nada de bom. Só vai levar a uma escalada cada vez maior. E vamos dar uma olhada no que poderia ser. Nós especulamos sobre o que poderia estar passando pela cabeça do governo dos Estados Unidos em relação à situação do Irã, com essa operação Epic Outcast,
ou seja lá como se chama, e o que ela pode alcançar. E muita coisa simplesmente não faz sentido. O que não faz sentido para mim é o que a Europa e a Ucrânia estão fazendo agora, tentando conseguir mais dinheiro. Zelensky, durante uma pausa, acho que publiquei ontem uma conta no X em que ele dizia: escutem, eu preciso de muito mais dinheiro. Nós tivemos 27 bilhões de dólares. Gastamos tudo isso. Preciso de mais para o restante deste ano. Precisamos de mais para o ano que vem. E assim por diante. Vocês estão tentando conseguir dinheiro? Eu entendo isso, para poder pagar os soldados. Foi para isso que ele disse que precisava do dinheiro. Mas escutem, tudo isso está sendo feito num contexto em que agora temos evidências físicas de que praticamente não resta nenhuma defesa aérea na Ucrânia. Não podemos fornecê-los para eles. Não vamos dar a eles nossos estoques cada vez menores. Talvez ainda precisemos deles no Oriente Médio, e assim por diante. E não conseguimos produzi-los rápido o bastante. Enquanto isso, a Rússia está acelerando a produção de mísseis ofensivos, além dos drones e agora de muitas versões movidas a jato, que algumas das contramedidas ucranianas não conseguem deter como conseguiam com os Geran, e assim por diante. Então, como continuar lutando uma guerra quando até na capital, sem falar das bombas planadoras, contra as quais não há defesa nas áreas de linha de frente, suas cidades estão sendo devastadas? Não dá para continuar lutando na linha de frente se sua infraestrutura está sendo literalmente destruída, com quase nenhuma defesa. Como alguém pode seguir adiante com isso, mantendo sequer a aparência de que podemos reverter essa situação? Acho que isso se resume a duas coisas. A primeira é: por quanto tempo eles conseguem manter a fachada de um estado virtual funcionando só com dinheiro? E imagino que, para as pessoas que estão enchendo os próprios bolsos com isso, esse seja o principal objetivo. A segunda é: quanta gente a mais você consegue jogar na linha de frente para travar as engrenagens, desacelerar os russos na medida do possível e manter a fraude funcionando pelo maior tempo que der? E acho que é disso que se trata o jogo. Sempre foi disso que se tratou lá na Ucrânia. Então acho que é isso que estamos vendo. E você acha que algum dia vai chegar um ponto em que as populações, seja na Grã-Bretanha, na Alemanha ou na França, vão dizer: espera aí, isso não pode dar certo. Não está dando certo. Nunca deu certo. Não pode dar certo. Ou isso simplesmente virou tanto ruído de fundo que ninguém presta atenção no que esses caras dizem? É blá blá blá. Claro, deem mais dinheiro a eles. Pelo que eu vejo, os povos da Europa não estão engajados nisso. Eles foram submetidos a uma propaganda tão implacável sobre a maldade da Rússia. Vamos encarar os fatos. A mídia internacional em língua inglesa, a mídia online, com exceções de programas como este, é tão tendenciosa em favor da narrativa russa que recebemos dos nossos ilustres governantes que a maioria das pessoas não enxerga além disso. Elas simplesmente aceitaram essa apresentação maniqueísta de bem contra mal, sabe? O malvado Vlado Putler, que está avançando e precisa ser detido. E isso mesmo com as economias delas desmoronando ao redor. Tudo auto-infligido ou infligido pelo melhor amigo e aliado delas aqui, quando destruímos o gasoduto Nord Stream. Ah, não, espera. Foram o Gilligan e o Skipper, no Minnow, vindos de Kiev, que na verdade fizeram isso. Desculpem, eu vivo esquecendo disso. Não, depois de terem destruído suas economias, eu não acho que eles realmente... Eu não sei até que ponto as populações conseguem realmente despertar para isso. E, francamente, não sei o quanto isso realmente importa, considerando quanto os processos políticos nesses países são controlados. Veja, mais uma vez, peguemos um país como a Alemanha. Eu não acho que a AfD jamais conseguiria chegar ao poder, a menos que consiga uma maioria absoluta. E acho que os chamados partidos democráticos tradicionais farão tudo o que puderem, de todas as formas, para garantir que isso nunca aconteça. Inclusive, possivelmente banindo o partido. Ouvimos as pesquisas na França, e sabe, a senhora Le Pen talvez de fato vença a próxima eleição presidencial na França. Vamos ver.
mas eu duvido muito que permitam que ela vença. Então vimos o que aconteceu na Romênia e em outros países. São democracias políticas controladas, democracias apenas de nome. Sim, esse é um grande problema. Não há uma solução aparente para isso. Vamos ter que observar e ver como isso se desenrola. A última pergunta aqui é sobre o lado ucraniano. Se isso é meio que ruído de fundo ou algo controlado politicamente no Ocidente, como você vê o fato de Yulia Mendel fazendo os comentários que tem feito? Porque ela ficou meio reticente por muito tempo, até que nos últimos meses passou a haver tanta destruição, tanta carnificina, que começou a se manifestar. Você teve Fedorov, depois que foi demitido. Ele foi à BBC e disse, ei, precisamos de novas eleições. Então parece haver alguns movimentos, alguns protestos. Você acha que são apenas questões menores, pequenos sinais que vão desaparecer? Ou acha que isso poderia indicar que o povo da Ucrânia finalmente poderia se levantar e, dentro do próprio governo, promover uma nova situação de Maidan? Isso é possível? Não, eu não acho. Porque quando você olha para coisas como uma situação de Maidan, sabe, muitos de nós fomos condicionados a aceitar o mito da revolução. Sabe, essa noção leninista de que quando a miséria do povo se torna insuportável, ele se levanta como um só contra seus opressores. Sabe, isso nunca acontece. Nunca aconteceu na história e nunca vai acontecer. Sempre que há uma revolução nas ruas, uma mudança de regime, uma revolução colorida, isso é administrado por alguém. Alguém está organizando aquilo. Alguém dentro da estrutura de poder ou de fora está conduzindo algum tipo de operação. Agora é possível que alguém dentro da Ucrânia, até mesmo entre os grupos bandeiristas que mantêm o governo refém ali, ou entre seus apoiadores externos, sabe, CIA, MI6, o resto da mobília por aí, decida, bem, Zelensky é mais um passivo do que um ativo. Vamos colocar Zaluzhny ou Fedorov. Vamos colocar outra pessoa para manter a mamata funcionando. Isso é possível. E aí você poderia ter um protesto de rua democrático de massa, orquestrado por alguém. Eu não descartaria isso. E então poderiam tentar cooptar parte da miséria que o povo da Ucrânia está vivendo. Mas a ideia de que as pessoas poderiam se levantar espontaneamente e se organizar de baixo para cima, apenas por causa do descontentamento popular, eu não acho que isso aconteça. Realmente não acontece na história. Bom, isso é decepcionante, porque quer dizer, eu me coloco no lugar deles. Se eu sou apenas uma pessoa ucraniana comum, eu simplesmente não quero que os homens da minha família, sejam irmãos, filhos, pais, quem quer que sejam jogados nessas máquinas de moer carne. Porque aparentemente agora há um movimento dizendo, ei, talvez a gente precise começar a convocar mulheres também. E quer dizer, simplesmente não parece que as pessoas vão ficar passivamente paradas para sempre e permitir que sejam literalmente reduzidas à polpa sem fazer nada. Você não acha que isso é possível? Eu simplesmente não vejo como se organiza algo assim. Quer dizer, mesmo quando você olha para estados à beira do colapso, a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial, ou, por falar nisso, a situação terrível na União Soviética depois da invasão alemã, com as tropas alemãs nos arredores de Moscou, as pessoas estavam sofrendo. A situação era desesperadora. As pessoas se levantam? Não. Não se levantam. Realmente não. Porque isso precisa ser organizado. Sabe, não existe movimento de base. É só AstroTurf. E aí você consegue mobilizar as pessoas e organizá-las. É assim que acontece. E acho que há muitos exemplos disso em toda a Revolução Colorida que já vimos, seja na Geórgia, na Sérvia ou na Ucrânia em 2 ocasiões, a Revolução Laranja e depois a Maidan. Tudo isso é orquestrado. E sem essa orquestração, sem o apoio externo, a manipulação, Victoria Nuland distribuindo biscoitos e todo o resto, simplesmente não acontece. As pessoas vão sofrer, vão morrer, vão ser reprimidas. Pode haver alguns casos, como vimos na Ucrânia, em que as pessoas reagem nas ruas e realmente tentam atacar os grupos de recrutamento. Isso pode acontecer caso a caso.
mas não vai se transformar em um protesto de massa, uma manifestação de massa, um movimento político de massa sem algum tipo de apoio organizado. Eu não sei de onde isso viria. Não sei se os russos conseguiriam fazer isso. Eles não são muito bons nisso. Bom, acho que vamos ter que esperar para ver. Mas é angustiante ver tantas pessoas continuam morrendo sem sentido. É horrível. Na verdade, veja, isso de fato constitui um genocídio do povo ucraniano que não está sendo conduzido pelos russos. Bem, acho que se pode dizer isso na frente de batalha, porque se o Ocidente está disposto a lutar até o último ucraniano, infelizmente Moscou escolheu travar essa guerra atendendo a esse desejo e eliminando toda a força de trabalho da Ucrânia. Como disse um comentarista, Moscou está eliminando o banco de esperma da Ucrânia. Bem, não acho que essa seja uma maneira muito humana de travar uma guerra. Sabe, Grant teve de passar por Lee para chegar a Richmond. Grant não tinha Oreshniks. Não sei por que os russos estão travando essa guerra dessa forma. Sabe, de novo, como acho que nosso amigo Doug McGregor me citou no seu programa outro dia, os russos nunca fazem o que você acha que eles vão fazer. Eles sempre têm uma ideia diferente da que você teria se estivesse no lugar deles. Não sei por que estão lutando essa guerra dessa forma, em vez de atingir o regime, atingir a logística. Talvez estejam intensificando isso. Talvez estejam mudando de estratégia. Talvez esta seja uma grande e estúpida máquina estatal que precisa girar muito, muito devagar e perceber que ninguém jamais vai fazer com eles um acordo diplomático que será cumprido. Talvez tenhamos chegado a esse ponto. Não sei se chegamos. Bem, como em todos esses casos, o tempo dirá. Mas nós realmente agradecemos suas opiniões por ter vindo hoje e compartilhado isso com base no que vimos aqui. Dan, finalmente temos uma resposta para o mistério desse avião pousando em Moscou. Originalmente seria uma reunião secreta, mas há relatos de que o diretor da CIA, John Ratcliffe, está nesse avião, ou estava nesse avião. E o que é aquilo? É um C-141 ou o quê? Talvez um C-17, eu acho. C-17, certo, tudo bem. É um jato, não um avião a hélice. Então, sim, tudo bem. Com certeza, é um grande jato militar, né? Isso é interessante. Uau. Bom, todo mundo vai querer saber. Gary, bem rápido, se puder voltar aqui. Disseram alguma coisa sobre qual é a missão? Por que ele está lá? Não, a missão continua secreta, mas o fato de que ela está acontecendo agora foi revelado. Bom, eles não conseguiram esconder isso com esse negócio voando por cima de todos os celulares em solo russo, então, boa sorte com isso. É só o nosso cara secreto da CIA entrando assim. Bom, certo, não vou comentar mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por participar hoje, é sempre um prazer ter você aqui, e nós também agradecemos a vocês. Nos vemos hoje à tarde, às 3 horas, com Trita Parsi, que vai nos dar uma espécie de visão interna de como os iranianos vão reagir a essa questão da Operação Pária Épico. Quais são as opções deles e o que alguns de seus líderes estão dizendo, como só Trita Parsi consegue fazer. Nos vemos então, às 3 horas, no Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then at 3 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.